Olá, alunas e alunos do Programa de Pós-Graduação em História de Israel, disciplina Os Judeus e a Época Moderna. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nessa aventura cultural e acadêmica. Aula 5. Tempos de estabilidade e crise para os judeus entre 1496 a 1789. Na última aula estudamos sobre o antissemitismo do reformador Lutero. Nesta aula, o objetivo é analisar a vida comunitária, econômica e religiosa dos judeus após a expulsão em 1492 da Espanha e em 1496 de Portugal. Abordaremos esse tema através, em parte, da perspectiva do judeu polonês Ben Zion Dinur, em sua obra Israel na Diáspora. Em 1492, a história do judaísmo espanhol termina. O número de judeus expulsos permanece controverso. Os números variaram de 45.000 a 350.000, embora as investigações mais recentes indicaram aproximadamente 50.000. Outras pesquisas elevam os números entre 70.000 a 100.000 judeus. A maioria dos judeus expulsos estabeleceu-se no norte da África, por vezes através de Portugal, ou em estados vizinhos como o Reino de Portugal, o Reino de Navarra ou nos estados italianos. Como também foram expulsos de Portugal em 1496, acabaram migrando para o norte da Europa, Inglaterra ou a Flandres. Os judeus que tiveram uma melhor condição foram aqueles que se instalaram nos territórios do Império Otomano, tanto no norte da África e no Oriente Médio, como nos Balcãs, depois de ter passado pela Itália. Esses judeus, além de sua religião, eles também mantiveram muitos dos seus costumes ancestrais e, em particular, eles preservaram o uso da língua espanhola. O espanhol, é claro, não é exatamente o que era falado no século XV na Espanha. Os judeus, sefaradita ou sefardita, nunca esqueceu a terra de seus pais, abrigando em seus sentimentos contraditórios. Por um lado, o ressentimento para os trágicos acontecimentos de 1492. E por outro lado, andando o tempo, a nostalgia da pátria perdida. Podemos ver através desse mapa as migrações e assentamentos dos judeus espanhóis. As setas em vermelho indicam as migrações entre os séculos XV e XVII. E as setas negras indicam as migrações durante os séculos XVII e XVIII.
As partes em amarelo, nós vamos ver o domínio turco-otomano. A Espanha conta hoje com uma das menores comunidades judaicas da União Europeia. Menos de 50 mil judeus residem atualmente na Espanha, uma pequena fração do número de judeus que residiam no país antes de 1492, quando os judeus foram forçados a se converterem ao catolicismo ou deixarem o país. Mais de 130 mil descendentes de judeus originários da Península Ibérica, os sefarditas, expulsos há 500 anos, solicitaram a nacionalidade espanhola, a maioria deles cidadãos de países da América Latina, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça da Espanha. Em 1492, os reis católicos de Espanha aprovaram uma lei para a expulsão dos judeus, o que os obrigava a converterem-se ao catolicismo ou a ir para o exílio. As pessoas que deixaram Espanha foram denominadas judeus sefarditas. Os judeus exilados guardaram as chaves de casa como recordação da pátria perdida. 500 anos depois, Espanha está a considerar uma lei que vai conceder a cidadania espanhola aos descendentes dos exilados. Judeus sefarditas de todo o mundo podem ter dupla nacionalidade, com todos os benefícios associados à detenção de um passaporte da União Europeia. O passaporte espanhol significa um retorno à pátria perdida. É um símbolo de uma chave. Não acho que todos os sefarditas do mundo venham viver para a Espanha. Vão apenas pedir a cidadania e continuar nos seus países. A maior parte deles não tem qualquer interesse em viver em Espanha. Tem a chave, que é o símbolo da nostalgia. E Espanha é a porta. A nova lei já foi aprovada pelo Conselho de Ministros espanhol e deve entrar em vigor no início de 2015. Estima-se que entre 90 a 500 mil judeus podem vir a solicitar a cidadania espanhola ao longo dos próximos 5 anos, o que representa um custo de cerca de 300 milhões de euros para o país. Há que cumprir a condição de ser sefardita, de origem espanhola. Para satisfazer esta condição, a lista de critérios que estabelece a lei é ampla e aberta. Há que ter conhecimentos de espanhol, do judeu, espanhol ou ladino, provar que na certidão de nascimento ou casamento se reconhecem referências às regras do rito castelhano. Também se pode apresentar um certificado de autoridade rabínica da localidade onde a pessoa que solicita o direito reside, ou um certificado da Federação das Comunidades Judaicas de Espanha. A lei destina-se a corrigir uma injustiça histórica, mas algumas pessoas questionam se este é o momento certo para levar a cabo esta iniciativa. Acreditamos que é sempre um momento propício quando um erro é corrigido ou é feita justiça. Acredito que os judeus, especialmente os sefarditas, sempre quiseram uma lei como esta. Acho que é um momento mais do que pertinente e oportuno. É um momento de crise económica e, portanto, de crise política. Numa altura de partidos de extrema-direita ou de extrema-direita neonazi, como na Grécia, Hungria, Áustria, Finlândia ou França, o governo espanhol tem uma iniciativa como esta. Esta lei visa emendar uma injustiça e corrigir um erro. Lo que pretende es enmendar una injusticia y rectificar un error.
Os judeus sefarditas exilados espalharam-se por todo o mundo. Originalmente refugiaram-se no norte de África, sul da Europa e nos Balcãs. A partir de 1950, muitos deles mudaram-se para Israel. São aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, o que representa cerca de 18% dos judeus de todo o mundo. Os que se opõem à lei argumentam que a concessão da dupla nacionalidade aos judeus sefarditas é dar-lhes um privilégio que se nega a outras comunidades estrangeiras a viver em Espanha. Silke Erez é a judia sefardita de Israel, que agora vive em Espanha, e a mãe é a judia sefardita de Jerusalém. He decidido de pedir nacionalidade espanhola. Decidi pedir a nacionalidade espanhola. Tenho todos os documentos e estou a passar pelo processo há 5 ou 6 anos. Aceitaram todos os papéis, mas ainda não a recebi. Os judeus em Israel têm muito respeito pelos sefarditas de Espanha. Eram chamados os Smajatet, que significam sefardita puro. E a linguagem até agora é o ladino, espanholite, em hebraico, que ainda é falado em Israel. Se habla en Israel, yo me crecí, me criaron en eso. A cidade de Toledo ficou historicamente conhecida como Jerusalém Ocidental e foi ocupada pelos cristãos, judeus e muçulmanos que conviviam pacificamente falando latim, árabe e hebraico. Na página sefardim.com existe uma lista exaustiva de apelidos judeus. Descobri os meus lá. Designam ofícios, trabalhos no campo e cidades, especialmente com uma comunidade judaica significativa. Patronímicos como Toledano, por exemplo, cordobês, coisas assim. São apelidos personalizados para esconder os apelidos hebreus originais. Ao visitar uma das sinagogas mais bem conservadas de Toledo, Paco Vara fala sobre os judeus convertidos. São um povo que procurou viver à margem, escondido, que chegou a esquecer completamente a sua cultura e uma herança secular. Passámos séculos sem saber o que éramos, de tal forma que questionamos se somos judeus. Espanhóis, quem somos? Somos de origem judia, tudo bem, mas em todo o resto somos semelhantes. A Sefarad é um compêndio de coisas. Sefarad é um compêndio de coisas, tem muito a ver com sentimentos, com nostalgia, tem a ver com a história. Com a história e também, como não, e é também um projeto para o futuro. Retorno. O de voltar, esperemos. Esta lei pode significar a abolição do decreto de expulsão. O Palácio Alhambra, em Granada, também permanece como símbolo da cultura islâmica, outra cultura que contribuiu para a formação da atual cultura espanhola. Restam apenas alguns traços do bairro judeu. Durante o tempo da Inquisição ficou praticamente destruído. Beatriz Chevalier apresenta-se como sendo uma herdeira dos judeus que se converteram e secretamente continuaram a praticar a sua religião. Ser sefardita é para ela uma herança que vale a pena preservar. Para mim é uma missão, é um trabalho que queria fazer há anos, mas por razões pessoais foi difícil de realizar. Mas agora consigo fazê-lo. Depois de uma viagem a Israel há 3 anos, percebi que Granada precisava recriar a memória histórica dos judeus. Os judeus expulsos de Portugal, 1496. Após a expulsão dos judeus da Espanha por Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão em 1492, cerca de 60.000, que se recusaram a converter-se ao catolicismo, emigraram para Portugal.
Dom João II, influenciado por judeus importantes na corte, os acolhe, mas os obriga ao pagamento de 8 ducados de ouro, quantia muito elevada para a época, para permanecer em terras lusitanas. Os que não podiam pagar este valor viam metade dos seus bens confiscados pela coroa. Portugal tinha grande interesse na mão de obra especializada dos judeus, que faltava em Portugal. Após a morte de Dom João II, Dom Manuel, seu sucessor, se revelou tolerante para com os judeus que não podiam pagar. No entanto, em março de 1496, é imposta a expulsão da comunidade judaica de Portugal por meio de uma lei que entrou em vigor naquele mesmo ano, iniciando uma série de medidas persecutórias. Alguns foram para o norte da Europa, onde fundaram comunidades nos Países Baixos e Alemanha. Outros se dirigiram para o sul da França, Bordeaux, Biarritz, Tartas, e um número menor para Inglaterra e Itália. Muitos judeus preferiram retornar ao Oriente Médio, tendo sido bem recebido pelos turcos otomanos e assimilados nas comunidades sefarditas orientais. Os judeus erigiram a grande sinagoga portuguesa de Amsterdã e tornaram-se o centro de referência para a comunidade judaica na Europa. Chegaram a desenvolver um dialeto próprio, o judeu português, que foi usado até a expansão napoleônica e impor ensino secular. Os judeus portugueses também chegaram com os holandeses em Pernambuco em 1630. Depois se espalharam por toda a região setentrional do Nordeste brasileiro, que tinha sido conquistado aos portugueses pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais entre os anos de 1630 a 1654. Os judeus fundaram no Recife, capital da Nova Holanda, a primeira sinagoga da América, a Sinagoga Kahal Zur Israel, sob a direção de Rakan Isaac Aboab da Fonseca, autor dos primeiros textos literários e religiosos escritos em língua hebraica na América. Os judeus cristãos novos vieram para Pernambuco no século XVII, fugidos da fúria inquisitorial que assolava a Península Ibérica. Alguns deles eram profissionais na arte de montar engenhos de açúcar. Continuaram mantendo contato com seus familiares em Portugal e mais tarde também em Amsterdã. Na época da dominação holandesa, 1630 a 1654, muitos cristãos novos voltaram a abraçar publicamente o judaísmo, pois havia uma certa liberdade religiosa. Com a reconquista portuguesa do Nordeste do Brasil e a proibição de praticar o judaísmo, a comunidade judaica foi dispersa. Alguns voltaram para Amsterdã, outros migraram para outras colônias holandesas na América do Sul, Central e do Norte. Um pequeno número de judeus permaneceu, refugiando-se nos sertões, interior do Nordeste brasileiro, onde se converteram em cristãos novos.
Em 1654, os holandeses foram expulsos definitivamente do Recife. A comunidade judaica ficou em situação de risco e muitos foram embora. Dessa pequena diáspora, um grupo de 23 judeus migrou para o pequeno povoado de Nova Amsterdã, atual Nova York. Registros populacionais da Prefeitura de Nova York comprovam que no dia 12 de setembro de 1654, 23 judeus, saídos de Pernambuco, desembarcaram na cidade, até então conhecida por Nova Amsterdã. Entre eles, famílias com crianças, o que indica que alguns já eram nascidos em terras brasileiras. Foram os primeiros imigrantes a realmente se perpetuarem na cidade. Antes, Nova Amsterdã servia apenas de entreposto comercial e abrigava temporariamente comerciantes e navegadores. Os brasileiros fundaram também a primeira colônia judaica em solo norte-americano. É de Recife, afinal, que tem início uma das viagens mais importantes da história, fundamental para construir nada mais, nada menos do que o que é hoje a capital do mundo, Nova York, e toda a sua concretude impulsionada pelos sonhos. Segundo os historiadores, os judeus chegaram a Portugal e a Espanha durante a época do Império Romano. Nós sabemos que os judeus participavam ativamente na expansão do Império, daí a presença dos judeus em Portugal e na Espanha. E os judeus continuavam a viver cá, em Portugal, durante o período dos mouros, e mais tarde com a reconquista dos cristãos. Estou a falar do século segundo século, por exemplo, 13º. Os judeus viviam em todas as cidades, aldeias e vilas portuguesas, não só nas grandes cidades como Lisboa e o Porto. Havia comunidades em todo o país. E viviam cá em paz. Em Portugal, os judeus foi permitido pelo rei os judeus praticarem todas as profissões. Daí, judeus sapateiros, médicos, mercadores, tudo. Não era como a Alemanha e Polónia, em que os judeus só podiam praticar uma ou duas profissões. Havia viticultores em Portugal também. Tudo começou a mudar com o rei Dom Manuel. Estou a referir ao ano 1496, quando ele emitiu um edito de expulsão aos judeus. Porquê? O rei Dom Manuel era um rei ambicioso, queria casar com a filha dos reis católicos. Porquê? Porque depois da morte dos reis, ele herdava toda a Península Ibérica. Mas os reis católicos, com muitos preconceitos contra os judeus e mouros, exigiram alguma coisa em troca. O que é que eles exigiram? Que o rei Dom Manuel expulsasse os judeus de Portugal. Então, ele recebia a mão da filha dos reis em troca da expulsão dos judeus de Portugal, mas não aconteceu. Muita gente de Portugal fala da expulsão dos judeus de 1497, mas nunca aconteceu. Porque à última hora, em março de 1497, o rei mandou fechar todos os portos de Portugal, sobretudo Lisboa, Faro e o Porto, e mandou prender todos os judeus e forçar aquela gente a converter-se ao cristianismo. Em Lisboa, por exemplo, 20.000 judeus foram presos perto do Rossio e obrigados a converter-se ao
cristianismo com a cerimónia do batismo. Daí uma nova classe de cidadãos em Portugal, o cristão novo, ou converso. Ou mais tarde, os portugueses utilizavam um termo pejorativo, o marrano. Porque de um momento para outro, os judeus perderam toda a sua autonomia. Antes desta grande conversão, os judeus viviam nas suas próprias comunidades e controlavam a vida cotidiana. Os judeus tinham as suas próprias escolas, tribunais, sinagogas, evidentemente. Todas as estruturas cívicas eram controladas pela comunidade. Mas no momento em que eles aceitaram Jesus Cristo como Messias, ou seja, no momento em que eles converteram-se ao cristianismo, eles perderam toda aquela autonomia. Então era um desastre autêntico para os judeus. O rei Dom Manuel deu aos judeus, cristãos novos agora, 20 anos para perder os costumes hebraicos. As festas, por exemplo, as orações, etc. Mas não aconteceu, porque no mês de abril de 1506 houve um tumulto, um levantamento, um pogrom, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados na praça central de Lisboa, na praça principal, o Rossio. É um facto histórico. Sabendo que a comunidade judaica de Lisboa tinha mais ou menos 5, 6, 7 mil pessoas nessa altura, todas as famílias perderam um filho, filha, mãe, pai, tio, tia nesse dia. Foi outro desastre total para a comunidade. E daí os judeus perderam toda a confiança no rei, toda a confiança nas estruturas de proteção em Portugal e começavam a emigrar. Emigrar para cidades como Istambul, Esmirna, evidentemente na Turquia, África do Norte, Tetuán, Itália, Ferrara e mais tarde para Amsterdão e algumas cidades do norte da Europa, como Hamburgo, criando comunidades de judeus sefarditas, de judeus portugueses enormes. A maior cidade judaica da Europa no século XVI era Istambul. Porquê? Devido à população dos judeus de Portugal e a Espanha. E em 1536, a história dos judeus em Portugal acabou, basicamente, porque foi nesse momento que foi implantada, a Inquisição. E qual era o propósito da Inquisição? Era prender e torturar qualquer pessoa, qualquer cristão novo, que continuasse a praticar o judaísmo em secreto. Ou seja, uma pessoa podia ser presa simplesmente para lavar os lençóis numa sexta-feira, antes do sábado judaico, ou para memorar uma oração em hebraico. E a Inquisição durou 280 anos em Portugal. Então, eram 20 gerações de pessoas em Portugal que não tinham quaisquer direitos fundamentais, como o direito de expressão, direito de religião, zero. Era uma ditadura religiosa em Portugal. Quando pensamos em Portugal, no século XVI, XVII, XVIII, devíamos pensar em Irão, hoje em dia, ou Arábia Saudita. Era uma ditadura religiosa. Então, os judeus, mais uma vez, que queriam continuar a praticar a sua religião ancestral, tradicional, tentavam tudo para emigrar para outros países, incluindo, evidentemente, mais tarde, o Novo Mundo, para o Brasil e os Estados Unidos. Os judeus secretos em Portugal criavam a sua própria subcultura. Há uma história que eu adoro, de uma senhora já velha, que vivia no interior de Portugal, em Trancoso, que depois do batismo dos seus netos, utilizava óleos e água para desbaptizar as crianças. Eu acho isto espetacular.
Mas tem a sua própria lógica, porque o batismo é de facto uma cerimónia mágica. Então, para desbaptizar, também precisamos de uma cerimónia mágica. Havia comidas criadas pelos judeus para fingir que eles quisessem obedecer as regras de dieta cristãs. Por exemplo, a alheira, que é uma espécie de chouriço, que em princípio devia ter porco, mas na versão judaica não tinha porco, tinha pão e outros produtos. Os judeus basicamente utilizam uma máscara em público. Em público eram bons cristãos, rezava ao Jesus Cristo, à Virgem Maria, foram à missa todos os domingos, sabiam as orações cristãs, mas quando voltavam para casa, fechavam as portas, fechavam as janelas e na sexta-feira à noite acendavam as velas e praticavam a cerimónia do sábado judaico. O sábado judaico era, de facto, a cerimónia mais importante para os judeus secretos. Era uma maneira de unir à volta de Deus judaico. E, curiosamente, há outro fator super interessante, que o judaísmo, como muitas religiões, depende da nossa perspectiva, mas é uma religião bastante machista, ou seja, para praticar qualquer cerimónia precisamos de 10 homens, não 10 mulheres, 10 homens. Mas o judaísmo, dentro da comunidade dos judeus secretos, foi transmitido ao longo de 20 gerações pelas mulheres. Foram elas que transmitiam uma tradição oral do sábado, das orações, das festas, a festa da Hanukkah, ou a festa da Pesach, que comemora o êxodo dos judeus da escravatura no Egito para a Terra Prometida, a Terra Santa. Então, os judeus secretos tinham as suas próprias estratégias para evitar a Inquisição, evitar ser presos pela Inquisição. Mas não era um sistema perfeito. As estratégias dos judeus não sempre funcionavam. Há registros de milhares de casos de boa gente presa pela Inquisição em Coimbra, em Lisboa, no Porto, em Trancoso, em Viseu, em Vila Real, em Faro, em Tavira, esta gente transportada para as prisões de Inquisição, em Évora, Coimbra, Lisboa, etc., torturados durante 2, 3, 4 anos e mais, ou mais. Porquê? Porquê que os inquisidores torturavam estes cristãos novos? Para conseguir mais nomes. Para conseguir que a pessoa denunciasse o seu primo, a sua esposa, o seu filho, que também continuava a praticar judaísmo em secreto. Outro fator. A Igreja Católica confiscava todos os bens dos prisioneiros. Daí era uma máquina de ganhar dinheiro para a Igreja Católica. Todas as igrejas em Portugal que têm talho dourado, esse talho dourado, o ouro, foi pago com as vidas de muitos cristãos novos. Infelizmente, na minha opinião, obviamente. Então, o propósito dos cristãos novos ao longo de 250 anos ou mais era evitar a Inquisição. Mas, segundo os historiadores, muitos dos judeus secretos iam perdendo as tradições ao longo dos 100, 200, 250 anos. Daí o nascimento do criptojudaísmo. Criptojudaísmo era um judaísmo praticado em Portugal, que era meio cristão, meio judaico, quer dizer, as orações. As orações eram as orações típicas do cristianismo, à Virgem Maria, ao Deus, mas utilizando uma ou mais palavras de hebraico. Uma palavra conhecida pelos criptojudeus, por exemplo, era Adonai, que era Deus, mas em hebraico. Então, e há
As orações eram híbridas. Por exemplo, eles falavam, os judeus, do santo Moisés. Moisés não é um santo em judaísmo, mas era um amalgo, uma construção híbrida de cristianismo e judaísmo. Então, a história do judaísmo em Portugal é fascinante porque temos esta forma única de praticar a religião. O terceiro período de estabilidade, 1496 a 1648. Na monumental obra Israel Ba'Golá, Israel na Diáspora, o renomado historiador judeu polonês Ben Zion Dinur, 1884-1973, faz uma divisão entre os diferentes períodos da história judaica. Para Dinur, os diferentes tempos da nossa história devem ser analisados por meio de dois grandes blocos ou categorias: épocas de estabilidade, criatividade e desenvolvimento social e cultural e econômico, e épocas de crise, repressão e diminuição do processo criativo do povo judeu. Dinur definiu as principais características de cada categoria, determinando a existência de 8 períodos históricos, 4 de estabilidade e 4 de crise. Nas aulas do módulo 7, Os Judeus e a Idade Média, 476 a 1453, estudamos 2 períodos de estabilidade e crises. Nessa aula abordaremos o terceiro período de estabilidade e crise entre 1496 a 1789. Dinur criou uma espécie de gráfico de contrastes com fluxos e refluxos no decorrer da história judaica, compondo assim a trajetória do povo judeu durante sua longa permanência na diáspora, após a trágica destruição do Segundo Templo de Jerusalém, até seu retorno e criação do atual Estado de Israel. O terceiro período de estabilidade, que vai de 1496 a 1648, inicia-se nas expulsões dos judeus da Espanha e Portugal, ocorridas em 1492 a 1496, e encerra-se nos terríveis massacres de 1648 pelos cossacos de Bogdan Khmelnytsky. Os acontecimentos dessa época testemunham também a queda das comunidades judaicas na Ucrânia e o início do desmembramento da Polônia e da Turquia. Deve-se mencionar também a reforma e contra-reforma, além da rápida expansão da Espanha e de Portugal, e também da Holanda, como potências marítimas na era do mercantilismo. O status dos judeus ficou determinado primeiramente pela outorga de privilégios e proteção a judeus por parte dos governantes da Polônia e os sultões da Turquia. Houve uma aceitação em lugares religiosamente mais tolerantes, como na Holanda protestante, que oferece melhores possibilidades de crescimento econômico, sul da França, Países Baixos e Hamburgo. Aconteceu a expansão de comunidades como o resultado da dispersão hispano-portuguesa, que levou inúmeros judeus exilados à Europa e ao Novo Mundo. Surgiram comunidades judaicas em várias regiões da Polônia,
cada uma com suas respectivas instituições comunitárias, cujo judaísmo polonês chegou a ter mais de 3 milhões de adeptos, sendo destruído por Adolf Hitler no Holocausto entre 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, cresceu a efervescência messiânica como resposta à dor e ao sofrimento do povo judeu durante o período inquisitorial. Assim, na Espanha e em Portugal surgem falsos messias. Na Itália, funcionava o princípio de privilégio chamado de condota, ou seja, onde havia necessidade de capital para investimento, comunidades de judeus recebiam a condota para disponibilizar o capital para empreendimentos maiores. Essa delicada situação social é o cenário da peça O Mercador de Veneza, de Shakespeare. O terceiro período de crise, de 1648 a 1789, inicia-se com o massacre dos cossacos nas comunidades da Polônia e encerra-se com a outorga da igualdade de direitos aos judeus durante a Revolução Francesa em 1789. O fato que marca esse período é a queda de todas as estruturas feudais que ainda prevaleciam na Polônia e na Turquia, e o surgimento de estruturas burocráticas amparadas em elementos da burguesia. Em relação aos judeus, assistimos à diminuição na segurança e no status socioeconômico das várias comunidades polonesas e turcos-otomanas. Também ao aumento da segurança e da inserção socioeconômica em países que estimulam o progresso social, como a França e a Alemanha. A crise e a dispersão de centros urbanos, nos quais se concentra um número elevado de comunidades, como resultado da crise ocasionada pelo falso Messias de Esmirna, Shabbatai Tzvi. E também ao aumento da pobreza em comunidades da Polônia, em 1700, como consequência do surgimento do Hassidismo de Israel Eliezer Baal Shem Tov. Chegamos ao fim de mais uma aula e também do período entre o que nós conhecemos final da Idade Média, início da Idade Moderna, e o final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Rachel
Hashem Elokeinu Rachei Al Yisroel Amecho Rachei V'al Yerushalayim Irecho Rachei Rachei David, the